e se a identidade do criador do universo, tipo, toda aquela base de séculos de debates teológicos, cismas institucionais e até guerras, se resumisse à dúvida se um único e antigo prefixo grego significa dançar ou se fundir fisicamente. É uma premissa pesada, né? Nossa, muito. A expectativa humana é de que textos fundamentais sejam, sei lá, como receitas de bolo, tipo 3 ovos, 2 xícaras de farinha. É uma coisa exata. Exato. Uma clareza matemática onde os ingredientes são distintos e o resultado é totalmente previsível. Mas a realidade textual passa longe disso. Passa muito longe. Quando a gente aplica essa expectativa à tentativa de definir a natureza da divindade, a receita de bolo se transforma num labirinto monumental. E, bom, boas-vindas a quem acompanha a nossa análise de hoje. É ótimo estar aqui para mais essa exploração. A nossa missão neste mergulho profundo é puramente analítica. Nós temos em mãos um documento fascinante, chamado A Trindade Manipulando a Exegese contra a Refutação Trofânica. Esse texto foi escrito pelo irmão Marcelo Oliveira. Um material denso, diga-se de passagem. Muito denso. E só para deixar claro, o nosso objetivo aqui não é defender um lado teológico ou outro, tá? É dissecar a engenharia de um embate intenso, interpretativo e linguístico entre duas visões colossais sobre o Deus cristão. O que é fascinante aqui é que a história nos mostra como civilizações inteiras foram moldadas pelo peso de vírgulas, sabe? Ou por traduções de palavras isoladas. Com certeza, uma vírgula muda um mundo. Muda mesmo. E o nosso compromisso hoje é de total imparcialidade. Vamos observar de perto como o autor da fonte constrói a argumentação dele, que é super meticulosa por sinal. E quais são os dois lados desse ringue que o texto apresenta? Bom, de um lado, da arena descrita por ele, temos a visão trinitária. Essa visão defende a existência de 3 pessoas distintas e coeternas. Do outro lado, temos a visão triunfânica. Que é a tese principal do documento, certo? Exatamente. A visão que argumenta a favor de uma única pessoa divina se manifestando em dimensões ou em corpos diferentes. Ok, vamos desempacotar isso, porque o texto exige que a mente curiosa vista imediatamente o chapéu de detetive linguístico. A gente não vai ficar só no terreno das ideias hoje. De jeito nenhum. O autor vai fundo nas raízes das palavras. E a análise dele nos arrasta direto para o grego antigo, para o hebraico, para uma autópsia sintática e olha para o verdadeiro campo minado das traduções bíblicas. É um terreno perigoso. E o primeiro grande campo de batalha do texto gira em torno de uma única palavra grega, que é perikióresis. Uma palavra bem central para esse debate. Sim, o documento explica que na teologia trinitária clássica, a existência de Deus é descrita através desse termo, frequentemente compreendido como uma espécie de dança mútua. Uma analogia bem bonita, na verdade. É, uma união onde 3 pessoas distintas estão ali continuamente dando e recebendo amor. Mas essa imagem poética da dança é justamente o alvo principal da crítica do autor. Ele usa tipo o bisturi da etimologia para apresentar a refutação triunfâunica dele. E como ele faz isso? Ele convida quem está lendo a quebrar a palavra pericoresis nas partes originais dela. Primeiro, o prefixo peri, que significa ao redor ou em torno de. Tipo a palavra perímetro. Perfeito, tipo perímetro. E depois vem o verbo chorém, que significa mover-se, dar lugar ou fazer espaço. Então, o que tudo isso significa na prática? A tradução mais crua seria algo como movimento ao redor ou a ação de dar espaço ao redor. Isso. Essa é a base literal da palavra. Sabe, se eu pensar na visão trinitária que o autor contrapõe, a analogia da dança até faz sentido lógico para mim. Como assim? Eu imagino uma valsa, né? Uma valsa perfeitamente sincronizada entre 3 dançarinos distintos no salão. Eles dão espaço um ao outro, movem-se ao redor um do outro em perfeita harmonia. Sem pisar nos pés uns dos outros. Exato, sem pisar no pé. É algo relacional. Mas aqui eu esbarro num obstáculo lendo o documento. Se a etimologia fala puramente de mover ao redor, como o autor pega essa mesma raiz e chega à ideia de interpenetração? É aí que a coisa muda de figura. Porque essa é a base da defesa dele para um único ser manifesto num corpo, né? Como ele destrói essa imagem da valsa. Ele faz isso se ancorando na mecânica literal da palavra interpenetração,
que é uma das traduções formais aceitas para perikerroses. Então não é só uma invenção da cabeça dele. Não de forma alguma. O argumento dele foca na fusão. É inter mais penetração. No dicionário mesmo, isso significa a penetração recíproca de dois princípios ou corpos. Certo. E qual a implicação disso para a crítica dele? A crítica do irmão Marcelo Oliveira é que a ideia trinitária de dar espaço sofreu um salto poético que, bom, a física da palavra não sustenta. Um salto poético. Gostei do termo. Pois é. Se estamos falando de penetrar algo, estamos falando de coisas que se fundem no mesmo espaço. Não de entidades que ficam ali girando ao redor umas das outras, mantendo as bordas separadas. Ah, agora eu entendi. É como se a visão triofânica estivesse meio que descartando os dançarinos e sugerindo algo mais físico mesmo. Sim, tira a metáfora relacional e coloca a física no lugar. Se a gente tentar visualizar isso, não seria tipo como despejar água numa esponja seca? Uma excelente analogia, olha só. Porque a água seria uma dimensão, certo? E ela entra na esponja, que é outra dimensão, e de repente elas passam a ocupar o exato mesmo espaço. Acontece uma interpenetração literal. Isso. Há uma interpenetração para o autor, pelo que eu li, isso descreve a triofania, o espírito invisível se manifestando, se fundindo mecanicamente dentro de um corpo físico, mas sem criar uma segunda pessoa. Exatamente. A esponja e a água formam uma unidade composta. O debate aqui é entre uma física metafísica e aquela poesia relacional da valsa. E a fonte escolhe a física. Sem dúvida. Pro documento, dá espaço a uma descrição super técnica de como uma divindade única se acomoda e se move em diferentes manifestações dimensionais, do espiritual para o material. Não tem nada a ver com 3 pessoas trocando afetos contínuos. Para ele, não. Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da teologia, surge um embate muito prático sobre como isso afeta a leitura da Bíblia. É verdade. Mas espera, se a essência divina funciona como essa esponja encharcada de água, operando em dimensões diferentes simultaneamente, em vez de ser uma comunidade de pessoas, isso cria um problema enorme de lógica. Onde você vê o maior problema? Quando a gente olha para a comunicação e para o poder, sabe? Como Jesus pode dizer que recebeu todo o poder? Como é que alguém doa poder para si mesmo? E é precisamente para esse dilema que o autor avança. Ele não foge disso. Ele aborda a dinâmica do poder e os limites físicos de frente. Porque no modelo trinitário, que é criticado pelo texto, há um sistema mais igualitário, né? Onde o pai doa tudo para o filho e vice-versa. Sim. E a passagem de Mateus capítulo 28, versículo 18, é o ponto central dessa discussão. É quando Jesus declara a famosa frase: "É-me dado todo o poder no céu e na terra". Os trinitários olhariam para isso e diriam: aí está. Uma pessoa distinta, o pai, entregando a autoridade para outra pessoa distinta, o filho. Tá resolvido. Seria a leitura mais intuitiva para ele, Mas sim. dissecando a frase e seguindo a lógica da fonte, eu vejo um paradoxo brutal aí. Se a regra fundamental da linguagem diz que uma doação exige um doador de um lado e um recebedor do outro, a declaração de que foi dado todo o poder deveria, sei lá, gerar um colapso no sistema. O documento aponta exatamente para esse paradoxo do poder. É uma questão matemática implacável, de verdade. Matemática pura. Sim, porque Jesus não disse que o poder foi compartilhado. Ele não disse que foi dividido ou emprestado. Ele disse que foi dado todo o poder. A palavra-chave é todo. Exato. Então o raciocínio da fonte é: se o pai e o filho são pessoas distintas e o pai transfere a totalidade do poder dele, o pai fica zerado, fica sem nada. É um jogo de soma zero, total. Se eu transfiro 100% do saldo da minha conta bancária para outra pessoa, eu fico falida. O universo ficaria com um pai todo-poderoso que, de repente, se torna um pai sem poder nenhum. É um colapso lógico na visão do autor. E como a visão triunfânica resolve essa armadilha sem, esvaziar a própria divindade? A saída do autor é genial dentro da lógica dele. Ele propõe deslocar o foco das pessoas para as dimensões. De novo a história das dimensões. Isso. A expressão "é-me dado" é lida como uma transferência de fluxo da dimensão metafísica, que é o Deus Espírito Infinito, para a dimensão física e glorificada, o Jesus humano. Ah, então o poder não muda de dono. Nem um pouco.
Ele só flui do reservatório invisível para a manifestação visível. É a mesma entidade operando a autoridade dela a partir de um novo terminal. É o mesmo dono acessando a conta do banco por um aplicativo diferente num celular diferente. Bela comparação. A mesma conta, outro acesso. Faz sentido dentro da tese. Mas o texto não alivia e traz um outro dilema enorme, que é o de João 14, 28. Que, olha, parece um soco no estômago dessa ideia da mesma entidade. A passagem onde Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Esse texto é sempre um campo de batalha. O autor do documento é bem duro aqui, né? Ele chega a chamar a interpretação trinitária de negacionismo. A crítica dele é incisiva mesmo. A teologia trinitária clássica sustenta que Pai e Filho são pessoas distintas, mas que são coiguais em seus atributos divinos. Ninguém é maior ou menor na essência. E aí entra a matemática de novo para quebrar isso. Exatamente. O autor argumenta que isso gera uma contradição fatal. Se eles são entidades diferentes e totalmente iguais, Jesus estaria, na prática, mentindo ao afirmar que o Pai é maior. Lógica básica, né? Se A e B são absolutamente iguais, A não pode ser maior que B. Perfeito. É o que a fonte diz. E, novamente, a minha mente tenta bugar com isso. Se a solução do autor é dizer que eles não são pessoas diferentes, mas a mesmíssima pessoa, como eu posso ser maior do que eu mesma? Isso não soa tão contraditório quanto a tese que ele está tentando refutar? Soa contraditório num primeiro olhar, sim, até a gente inserir a variável das limitações corporais, que é a grande chave da exegese triofônica. Limitações corporais? Conta mais sobre isso. A distinção de quem é maior ou menor não se refere à identidade fundamental de Deus, refere-se ao estado da manifestação. Tá, elabora um pouco mais para eu tentar visualizar. Pensa em Deus no seu corpo metafísico de espírito. Ele é ilimitado, não sente fome, não se cansa, não tem restrição de espaço ou de tempo. Mas na dimensão física, encarnado como humano, esse mesmo Deus estava sujeito à exaustão, à dor e às leis da física. Ah, sim. O humano Jesus dormia no barco, sentia sede. Exato. Então, o estado ilimitado, o espírito, é logicamente e funcionalmente maior do que o estado limitado, a carne. Nossa, agora as peças se encaixam totalmente na minha cabeça. Vamos imaginar o fundador e CEO absoluto de uma megacorporação global. Vamos lá. Na sala da diretoria dele, lá no topo do prédio, ele é ilimitado em poder dentro daquela empresa. Pode contratar, demitir, mudar a cor do logo, tudo. Ele manda em tudo. Mas aí um dia ele decide vestir um macacão de operário e descer para a linha de montagem para, sei lá, consertar uma máquina com as próprias mãos. E lá embaixo, as regras são outras. Exatamente. Enquanto ele está lá, com as mãos sujas de graxa, operando uma chave de fenda, ele está submisso às regras da fábrica, ele tem restrições físicas ali que ele não teria na mesa confortável dele. Ele não pode simplesmente quebrar o protocolo da máquina só porque é o CEO. E isso, o CEO na diretoria é funcionalmente maior em capacidade imediata do que aquele mesmo CEO no chão de fábrica, mesmo sendo o mesmíssimo indivíduo. A limitação é só do papel temporário que ele assumiu, não da identidade real dele. A sua ilustração captura com muita precisão o argumento da fonte. A hierarquia que é relatada nos textos antigos não precisa dividir a divindade em pessoas separadas para fazer sentido. Ela só descreve as restrições inerentes a essa mudança de dimensão. Exatamente. É uma questão de estado, não de pessoa. Certo, ok. Já entendemos a interpenetração dimensional e como a dinâmica do poder não zera a conta de Deus. Mas tem um ponto que me pega. Quem cria as regras é quem é o dono do jogo, né? Com certeza. Isso nos leva à inauguração do cosmos, a grande criação. O famoso texto de Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E os defensores da Trindade costumam apontar para a palavra hebraica original para justificar uma equipe de criadores. Sim, o famoso Elohim. Aqui é que fica realmente interessante, porque o irmão Marcelo Oliveira decide transformar essa passagem numa aula implacável de sintaxe. Como isso funciona no documento? Bom, o argumento trinitário é bem focado no substantivo hebraico usado para Deus, que é Elohim. Essa palavra carrega o sufixo in, que normalmente no hebraico indica plural.
Então, a lógica trinitária seria que se o nome está no plural, a criação foi um ato coletivo. As 3 pessoas criando juntas. É o que muitos defendem. Mas o documento refuta essa conclusão partindo por uma análise gramatical muito rigorosa da oração inteira, não só do substantivo. Ele foca na ação. E olha, não é um apelo a grandes mistérios celestiais inalcançáveis. O autor literalmente disseca a frase como se estivesse analisando um contrato jurídico. Sujeito, predicado, verbo. E é no verbo que a coisa toda desmorona pro argumento trinitário, não é? Desmorona totalmente. O pilar central da refutação é que o verbo criou, que em hebraico é bará, está inquestionavelmente conjugado no singular. Singular. Sim, a sintaxe obriga a leitura de uma ação isolada. O autor demonstra que o foco gramatical da frase força um sujeito simples agindo completamente sozinho. Mas vem cá, como ele lida com a palavra Elohim, então? Porque se o sufixo é plural, a estrutura sintática seria meio que equivalente a dizer, em português, os deuses criou. Há um choque direto entre a multiplicidade do nome e a singularidade da ação. Fica gramatical, não fica? Pareceria gramatical se aplicássemos só a lógica do português. Mas o documento esclarece que os exegetas não podem assumir que todo o sufixo in no hebraico denota uma multiplicidade de indivíduos operando juntos. O idioma hebraico tem outras nuances. Muitas. Ele usa o plural de várias outras formas. Pode ser usado para denotar majestade, grandeza ou até neutralidade de gênero em certas construções linguísticas da época. Ah, o tal do plural majestático. Exato. E tem outro detalhe importante. Elohim não é um nome próprio exclusivo do Criador. A mesmíssima palavra é usada no Antigo Testamento para se referir a falsos deuses, ídolos isolados e singulares. Nossa, isso é um ponto fortíssimo. O autor bate forte nisso. Para ele, basear a existência de 3 pessoas divinas só num sufixo hebraico, ignorando sumariamente que o verbo da criação está no singular, é um equívoco técnico muito grave. E sabe, essa disputa sobre quem realmente construiu o universo nos empurra direto para o clímax do documento. Ele salta do Antigo Testamento para o Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 3. A disputa sai da gramática antiga e entra no terreno das traduções. O campo minado que a gente mencionou lá no começo. Porque o texto levanta um cenário lógico que, sinceramente, parece encurralar a visão trinitária. A passagem fala sobre o Verbo, que é Jesus, e diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se aplicarmos a matemática fria de novo, O Pai simplesmente desaparece da equação. É bizarro. esse é o checkmate lógico que o autor propõe para quem lê. Ele desenha um cenário bem claro. Se o pronome na terceira pessoa do singular, o ele, se refere exclusivamente a Cristo, Certo. e se Cristo é uma pessoa distinta do Pai, Aham. quem é que sobra como Criador? Se absolutamente tudo foi feito por Jesus e nada foi feito sem Jesus, não há espaço sintático ou lógico para a ação direta de uma pessoa separada chamada Pai. Não sobra nada para o Pai criar. A perspectiva teofânica contorna isso facilmente, eu imagino. Com total facilidade. Porque para eles não há distinção de pessoas. O mesmo e único Deus criou tudo. Ele se manifestou retrospectivamente como Filho, então ele criou indiretamente por essa ótica, mas sempre como a única entidade envolvida na obra. Cara, e tem um detalhe que piora ainda mais essa confusão toda. O documento traz à tona como a teologia, muitas vezes, não nasce de grandes revelações no topo de uma montanha. Nasce da escolha de preposições no escritório de tradução. Isso é de explodir a cabeça. Demais. O irmão Marcelo Oliveira compara a antiga versão da Bíblia, a Almeida Revista e Corrigida, de 1969, com a Almeida Edição Contemporânea. Na versão de 69, a gente lê que as coisas foram feitas por ele. Por ele. Mas na versão moderna, nós lemos por meio dele. É uma diferença milimétrica no texto, mas a implicação teológica é brutal. Isso levanta uma questão importante sobre como qualquer texto histórico é transmitido e moldado através dos séculos, sabe? Como assim? Diferença entre as preposições por e por meio de altera fundamentalmente o papel de quem está agindo na frase.
Quando a versão antiga diz que foi feito por ele, a preposição indica que Jesus é a causa primária. O verbo é o agente construtor, é o arquiteto original da coisa toda. O martelo que bate o prego. Exato. Mas quando a versão moderna diz por meio dele, o pronome passa a indicar apenas um instrumento. Jesus deixa de ser o construtor principal da criação e passa a ser só a ferramenta que uma outra pessoa usou para construir. Meu Deus! Ele passa de arquiteto para ser só a planta da obra. Mas me disse uma coisa, por que uma equipe de tradutores profissionais faria essa mudança? O autor do texto acusa um viés trinitário claro nessa escolha. Ele acha que foi intencional. Ele insinua que as traduções modernas distorcem o texto propositalmente para favorecer a ideia de que o pai criou o universo usando o filho como ferramenta. Mas, tentando ser um pouco a advogada do diabo aqui, não poderia ser apenas uma tentativa ingênua de modernizar o português? Porque, veja bem, o uso da proposição por no português mais antigo carregava um sentido que a autoria, que hoje pode soar ambíguo para um leitor novo. Olha, o argumento da modernização linguística é sempre muito válido em traduções. Faz parte do ofício. Mas o autor do documento não aceita essa neutralidade no caso de João. Ele não compra essa ideia da fluidez. Não. Para ele, independentemente da intenção original da equipe, seja isso uma conspiração teológica ou só um acidente na tentativa de tornar o texto mais acessível, o resultado prático final é uma contradição doutrinária severa. A tradução moderna acaba introduzindo uma intermediação que a visão triunfânica simplesmente rejeita. Exatamente. Por isso, a fonte defende com unhas e dentes a manutenção e o uso das traduções mais antigas, porque elas sustentam sintaticamente a ideia de que o verbo é a causa direta, o único Deus manifesto agindo, sem intermediários. Impressionante! Olha, a gente precisa recapitular a montanha-russa que foi extrair esses conceitos todos do documento hoje. Ficou muito claro que esse debate vai imensamente além da crença pessoal de alguém. É uma verdadeira engenharia reversa de textos. Sim. A gente passou pela etimologia grega para tentar entender se pericoreses descreve uma valsa relacional bonita ou uma fusão mecânica de dimensões, como a água penetrando na esponja seca. Nós debatemos também a frieza matemática do poder, né? Inevitavelmente fica falido, fica sem nenhum. Vimos aquele embate tenso entre substantivos no plural e verbos no singular, no texto em hebraico do Gênesis, a questão de Elohim e Bará, e, finalmente, a gente mergulhou de cabeça em como uma única preposição moderna de uma tradução pode transformar o dono da obra inteira numa simples ferramenta. E tudo isso sustentando a grande dicotomia. Nós estamos lidando com uma distinção de pessoas ou com uma distinção de dimensões que são só limitadas pelo espaço e pelo tempo. O nível de detalhe lógico exigido para analisar esse texto de forma justa é o que o torna tão instigante de ler. E, sabe, para quem acompanhou a gente até aqui, nesta análise, há uma reflexão final que eu acho que ultrapassa a teologia e toca muito na forma como a gente consome conhecimento no geral. O que você tem em mente? Pensemos no impacto monumental dessas traduções que nós acabamos de discutir. Se a mera substituição da palavra por pela expressão por meio de, tem um poder colossal de rebaixar o Criador do universo, de arquiteto a instrumento dentro de um texto sagrado, a gente precisa questionar nossa própria realidade. Caramba, isso é profundo. Pois é. Quantas verdades absolutas que regem a nossa sociedade hoje, leis que consideramos inquestionáveis ou éticas fundamentais da nossa cultura, podem estar penduradas agora mesmo pela ponta de uma única escolha de palavras tomada por um tradutor exausto trabalhando à luz de velas há centenas de anos. Nossa, é uma reflexão que realmente muda a nossa forma de ler o mundo. A aparente clareza absoluta é, muitas vezes, construída sobre alicerces totalmente invisíveis e escolhas humanas milimétricas. A receita de bolo nunca é apenas uma receita, né? Nunca é. Bom, eu agradeço profundamente a cada mente curiosa que acompanhou este denso mergulho conosco hoje. Que essa análise sirva de incentivo para a gente nunca aceitar passivamente a superfície do que a gente lê por aí. Exato, sempre vá além do texto. Precisamos sempre questionar como as ideias foram construídas, como foram traduzidas e, principalmente, como os debates ao redor delas moldaram a nossa história. Até o nosso próximo estudo. Até lá.